refletir sobre os nossos atos e organizar os nossos pensamentos. Agora nós vamos passar aos avisos, sempre lembrando que cabe a nós também dar uma olhada nos cartazes, e aqui é apenas uma releitura. Lá em cima nós temos dois potes para irradiação e preces. A gente pede sempre para colocar apenas uma vez por mês, porque serve para o mês inteiro. As preces para os nossos irmãos desencarnados, no caso de algum que tenha sido por suicídio, colocar a palavra suicídio. E a irradiação por todos nós, também, se houver tentativa de suicídio ou pensamentos que coloque tentativa de suicídio ou ideias suicidas. Ao final da reunião, temos o atendimento fraterno, caso seja necessário, para tirar alguma dúvida, esclarecimento, ou fazer alguma pergunta, dirigir-se aqui à mesa, que nós encaminharemos aos médios preparados para isso. Nós estamos precisando de leite em pó integral para a confecção das cestas. Então, se pudermos ajudar, é colocar lá em cima, no andar lá de cima, tem uma caixa grande no térreo para essa finalidade. Lembramos a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez que a nossa casa, em todas as reuniões públicas, ela tem evangelização infantil nas quartas à noite e sábados à tarde. E também temos evangelização infanto-juvenil. Tragam as crianças e os jovens para relembrar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Já estão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre de 2019, o que é o Espiritismo e a História do Espiritismo. Os interessados devem procurar a Secretaria Doutrinária para solicitar as inscrições. A gente precisa constantemente estar estudando. Solicitamos também aos doadores de sangue de qualquer tipo para o nosso querido companheiro Carlos Osternack, que está internado. Os estoques estão em estado de emergência. Quem puder ajudar, comparecer aqui ao final da reunião para melhores e maiores informações. Pedimos também a todos os frequentadores, todos nós, para incluir nas nossas orações em casa ou no trabalho, pelos nossos dirigentes, para que a espiritualidade amiga consiga envolver cada um deles nas suas responsabilidades. E assim nós vamos conseguir modificar essa psicosfera da Terra, equilibrando e conseguindo a mudança. E o último pedido, para que a gente não use aqui nas dependências do solo, do subsolo, nem fazer alimentação e nem usar o aparelho celular. E é nesse momento que a gente pede que aqueles que possam, coloquem no vibrador, ou no silencioso, ou até mesmo que desligue. Nós vamos agora fazer a leitura da página que nós recebemos, que é uma psicografia do Emmanuel, que está no livro Mediunidade e Sintonia. A faculdade de curar. A faculdade de curar, para manter-se íntegra, não deve permanecer precavida tão somente contra o pagamento em dinheiro amoedado. Há outras gratificações negativas a que lhe cabe renunciar, a fim de que não seja corroída por paixões arrozoadas que começam nos primeiros sinais de personalismo excessivo. Imprescindível saber olvidar o vinho venenoso da bajulação, a propaganda jactanciosa,
o perigoso elixir da lisonja e a aprovação alheia como paga espiritual. Quem se proponha a auxiliar aos enfermos, há que saber respirar no convívio da humanidade sincera, equilibrando-se cada instante para a determinação de servir. Para curar, é preciso trazer o coração por vaso transbordante de amor, e quem realmente ama não encontra ensejo de reclamar. Compreendendo as nossas responsabilidades com o divino médico, se queres efetivamente curar, cala-te, aprende, trabalha honrando a posição de servidor de todos a que Jesus te conduziu. Auxilia aos ricos e aos pobres, como quem sabe que fatura excessiva ou carência asfixiante são igualmente enfermidade que nos compete socorrer. Ampara aos amigos e aos adversários, aos alegres e aos tristes, aos melhores e aos menos bons, como quem compreende na terra a valiosa oficina de reajuste e elevação. Reconheçamos que toda a honra pertence ao Senhor, de quem não passamos de apagados e imperfeitos servidores. Não te afaste da dependência do eterno benfeitor, e movimentando os próprios recursos em benefício dos que te cercam. Guardemos a certeza de que, curando, seremos curados por nossa vez, soerguendo-nos, enfim, para a vitória real do Espírito, em cuja luz os monstros da penúria e da vaidade, da ignorância e do orgulho não mais nos conseguirão alcançar. Agora nós vamos unir os nossos pensamentos, lembrando do nosso querido e amado irmão Jesus, que sempre busca ao Pai na rogativa e no agradecimento de estarmos aqui, amparados pelo nosso querido irmão Clarencio, e elevamos nos nossos pensamentos pedindo a Deus, esse Pai bondoso, que conceda aos nossos irmãos que farão uso da palavra a inspiração necessária para tocar os nossos corações, nós encarnados e nós desencarnados, trazidos ou conduzindo cada um que está ao nosso lado. Rogamos também aos nossos anjos guardiães que nos proteja, que nos influencie. Clarencio, elevamos o nosso pedido a Deus, mas também a Ti, que nos ampare, como tem feito desde o início do dia. Envolva-nos, para que a gente possa, unidos e, acima de tudo, com a permissão de Deus, começar em paz, em harmonia, a reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós estudamos o livro dos médiuns, e a pedido do nosso querido Joaquim, nós vamos ler alguns trechos do item 7 do capítulo 14, algumas perguntas. Médiuns curadores. Diremos apenas que este tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar, pelo simples toque, pelo olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Pergunta número 4. Agiria com mais eficácia aquele que, possuindo o poder magnético, acreditasse na intervenção dos espíritos? Ele faria coisas que considerarias milagres. Certas pessoas possuem verdadeiramente
o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tendes disso numerosos exemplos? Neste caso, existe ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma coisa e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, visto que agem sob a influência dos espíritos, mas não quer dizer que sejam médiuns curadores, como os entendeis. Podem-se obter curas apenas pela prece? Sim, algumas vezes, se Deus o permitir. Mas talvez o bem do doente esteja em sofrer ainda, e então acreditais que nossa prece não foi ouvida. Bem, nós vamos passar a palavra agora ao nosso querido Joaquim, pedindo a Deus que o abençoe e que o lhe ampare. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus continue junto aos nossos corações. E desde a página de abertura, que tem o título A Faculdade de Curar, Emmanuel já nos passa aqui algumas considerações muito importantes para todos aqueles que já estão em atividade mediúnica na casa espírita. E é preciso, de fato, todos nós que já somos médiuns, que já nos preparamos para as tarefas mediúnicas na casa espírita, principalmente quando temos determinadas faculdades mediúnicas que chamam mais atenção. E essa possibilidade do médium curar, nem todos têm essa faculdade mediúnica, essa possibilidade. Mas é preciso que esta pessoa que possua esse dom, esse talento concedido por Deus a ela, tenha muito cuidado com aquilo que vem, muitas vezes, da parte das pessoas que convivam com ela e que as cercam dentro das suas atividades mediúnicas. Porque, como diz Emmanuel, o problema não é só a questão de você receber um valor amoedado, mas ele nos chama a atenção sobre essa questão da bajulação, da propaganda jactanciosa, o perigoso elixir da lisonja e a aprovação alheia como pague espiritual. Então, não é só para o médium de cura. Todos nós, médiuns, precisamos estar muito atentos e cuidadosos com isso, porque, como ele diz aqui abaixo, um outro parágrafo, no penúltimo, que ele diz que a honra pertence ao Senhor, e de quem não passamos de apagados e imperfeitos servidores. Então não precisamos nos deixar levar pelas vaidades, por possuirmos determinados talentos ou dons mediúnicos. Em realidade, isto está sendo nos concedido por empréstimo e teremos que prestar contas disso mais à frente, ao desencarnarmos. Ou até antes de desencarnarmos, sofrermos as consequências dos abusos ou das invigilâncias em relação ao uso da faculdade mediúnica. Todos nós aqui, pelas respostas que os Espíritos deram, nós temos a possibilidade de ajudar o nosso próximo. Não precisamos ter mediunidades ou sermos médios ostensivos para isso. Porque, como diz aqui, através da palavra, através do pensamento, e ele acrescenta ao pensamento essa questão da prece que muita gente não valoriza, e quase sempre esquecemos de, ao final do dia, e também ao início dele, buscarmos através da prece esses recursos de sustentação
para que nós possamos atravessar aquelas horas de estado de vigília, quer dizer, em que estamos trabalhando, fazendo as nossas atividades, no estado de vigílias, plenamente acordados, passarmos por essas horas com essa defesa interior robustecida pela prece. Através da prece, na sintonia com aquele que mais diretamente nos protege, nos ampara, já que estamos orientados pelo Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, que todos nós temos amigos espirituais, espíritos voltados para o bem e que se interessam pelo nosso progresso espiritual e que estão apostos para nos ajudar, nos amparar, nos socorrer, nos incentivar, nos inspirar para o bem. E geralmente, através da prece, é que de uma certa forma nós conseguimos estabelecer esse contato mais direto com esses amigos. Evidentemente que nós vamos rogar a Deus que permita que esses amigos espirituais possam nos inspirar. E há uma coisa também que nós podemos pedir a Deus, por intercessão de uma prece, que esses guias possam nos amparar, principalmente no momento em que o corpo irá descansar, vai repousar. E muita gente se esquece de fazer esses pedidos através da prece. Elevar o pensamento em prece, pedindo o apoio, para que enquanto o corpo descansa, o espírito encarnado, que somos nós, todos aqui reunidos, possamos receber esse apoio espiritual, possamos ser aconselhados, orientados, esclarecidos, fortalecidos, para quando retornarmos ao estado de vigília, quando o corpo despertar, nós possamos nos sentir fortalecidos para atravessar aquelas horas que muitas vezes serão de provas duras. Quando não estivermos, às vezes passamos não só pelas provas, mas pelas aflições ou expiações, que são ainda um processo natural da lei de Deus, para nos colocar dentro do trilho das suas leis divinas. Então, aqui no caso em que nós vamos ver os médiuns curadores, nós acabamos de ouvir que esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem para curar sem o concurso de qualquer medicação. Vamos fazer uma ressalva aqui. O médium pode ter esta mediunidade, mas ele não pode interferir no tratamento médico que essa pessoa que está sendo socorrida através do passe seja suspenso. Nós sabemos que em alguns lugares fazem essas observações e determinações. Isso seria uma irresponsabilidade. Então, nós vamos passar pelo tratamento espiritual da casa, nós vamos passar pelas vibrações dos passos nas reuniões públicas, vamos ser amparados e sustentados, mas nenhum de nós médiuns poderá afirmar que, se você faz uso de determinado tipo de medicação, você deve continuar a fazer o uso da medicação. Então, isto é orientação geral dentro da seara espírita. Se em outros lugares dizem que não é mais necessário, não precisa, isso é responsabilidade de quem faz esse tipo de orientação, ou dá esse tipo de orientação. Eu não posso deixar de tomar meu remédio para pressão e diabetes. Não posso deixar de fazer minha dieta. Isto não tem nada a ver com o plano espiritual, com a lei de Deus e tudo mais. Isso é uma situação hereditária dentro do grupo familiar e eu tenho que passar por isso e tenho, então, que obedecer toda a orientação, seguir toda a orientação médica de uma pessoa que estudou adequadamente para me orientar a esse respeito. Se um espírito chegar através do médium, me atender e falar, você não precisa mais disso,
com todo respeito a esse espírito, eu vou dizer, vou continuar a fazer o meu tratamento, a minha dieta, vou tomar minhas medicações, porque perante a lei de Deus, se eu seguir esse tipo de orientação sem primeiro refletir sobre o médium que passa essa informação, sobre o espírito, observando a natureza e a elevação espiritual dessa entidade, eu estarei seguindo uma orientação que vai redundar em prejuízos mais à frente para a minha saúde. Ele responderá lá pela orientação, tanto o encarnado como o desencarnado. Mas eu, por seguir algo, eu estarei abrindo mão de uma orientação que me foi dada por alguém que estudou e se preparou adequadamente para isso. E que reencarnou, inclusive, para exercer esse tipo de atividade aqui na Terra. Então, fique bem aqui dizendo que quando fala sem qualquer medicação, é quando o médium vai aplicar o recurso, o seu fluido, o seu magnetismo sobre o enfermo, ele está usando uma terapia diferenciada da humana, digamos assim, da medicina terrena. Ele está aplicando o recurso da medicina espiritual. Mas ele vai se limitar a ser o transmissor daquela energia, daquela transfusão de fluido para aquele corpo enfermo. E vai, se ocorrer a cura, muito bem, é porque estava dentro das leis de Deus, aquela prova provavelmente da pessoa estava se encerrando, não precisava dar prosseguimento àquele estado de dor do corpo, e a cura se estabeleceu por determinação mesmo da lei, a prova se encerrou. É interessante lembrar aqui, quando se fala das curas, nós lembramos logo de Jesus, né? E vários estudos dizem que muitos foram buscar os recursos junto a Jesus. No entanto, ele não curou a todos. Ele sabia muito bem quem poderia ser curado, ser liberado daquela situação de dor do corpo ou os problemas de ordem, de influenciação espiritual negativa. Ele sabia muito bem a quem ele poderia determinar que aquele processo estava sendo encerrado naquele momento, pela sua elevação espiritual, pelo seu saber, pela sua ligação direta com Deus e as suas leis. Então, nós, no nosso caso, que ainda somos espíritos encarnados imperfeitos, nós precisamos seguir aquilo que a doutrina e o Evangelho do Senhor nos recomenda. Então, ele vai dizendo que o simples toque, um olhar e um gesto, que muitas vezes pode ser o gesto da imposição de mãos. Ele aqui diz que não vai se falar daqui dos passos magnéticos aplicados junto, né, que era muito comum à sua época pelos magnetizadores, que não eram, naquela época, considerados propriamente médios, embora os espíritos dizem que eles seriam médios porque eles estariam também sob assistência do plano espiritual no momento em que aplicavam os seus recursos lá de magnetismo, né, que doava o seu magnetismo, fazia a sua ação fluídica sobre aquele enfermo. Mas é interessante que essa questão do simples toque, olhar e gesto, nós vamos perceber que determinadas pessoas têm em torno de si um campo muito interessante de vibração, os espíritos uns dizem hálito mental, outros dizem a irradiação do próprio espírito ali encarnado, que evidentemente essa irradiação, esse campo de força que todos temos, e que é sustentado e alimentado pelos nossos pensamentos e desejos. Então, evidentemente que fica claro a nossa compreensão que, dependendo do pensamento e do desejo, aquilo que eu tenho em torno de mim pode ser uma coisa boa ou não. E é justamente através desse campo de força que temos em torno de nós, essa vibração que trazemos conosco, alimentado pelos nossos pensamentos e desejos, é que acabam definindo o tipo de companhia espiritual que atraímos para junto de nós. É interessante isso, porque
era comum, isso há anos atrás, hoje com o estudo e a divulgação doutrinária, já não se fala tanto dessa forma, mas quantas vezes eu escutei as pessoas dizendo que é para centro espírita para tirar encosto. Que não é o caso de nenhum de vocês aqui, né? Porque vocês já têm o encosto da cadeira aí onde estão repousando as costas, claro. Mas era comum se dizer, não, eu estou carregado, eu preciso ir para o centro. Há décadas atrás, não havia muito estudo em casa espírita. Se divulgava muito pouco os livros de Kardec. E para você ter acesso, você praticamente tinha que entrar em grupos muito fechados. Hoje os cursos nas casas espíritas são abertos. E você nem é obrigado a ser espírita, não. Vai ficar espírita no centro se quiser. Mas você pode passar pela fieira do estudo para ter uma noção do que é o espiritismo. Ter uma compreensão do que é ser médium, mediunidade, ação espiritual, o que é plano espiritual, o que é vida após a morte. Tudo isso está sendo nos oferecido através dos cursos que as casas espíritas oferecem. Então, agora nós começamos a entender que a questão do encosto tem muito a ver com o que eu penso e desejo. Porque eu posso chegar aqui, aliás, Jesus já falou disso há muito tempo, da questão da casa mental que fica aberta a todo tipo de sugestão. Quer dizer, limpa a casa, vamos lá, vamos tomar o passe hoje, né? Todo mundo pode tomar o passe, os médicos se prepararam para isso, vamos receber o passe. Então, eu vim aqui me liberar de umas coisas que estão me incomodando. Sim, aí você sai. Se você continua com a mesma postura de pensar e desejar, você vai começar novamente a ter necessidade de voltar dias após, porque aquelas sensações vão voltar de incômodo e de peso, de uma situação que você não consegue definir porque você não buscou se orientar, não buscou a instrução, não buscou o esclarecimento do porquê isso está acontecendo contigo. E uma maneira da gente ter encosto positivo é melhorar o nosso pensamento e os nossos desejos. Então, quando o médium vai nos ajudar, ele com toda a sua boa vontade, com todo o seu desejo de nos sustentar, renovar as forças em torno de nós, doar algo assim de positivo ao nosso organismo, à nossa mente, evidentemente que ele faz a parte dele. Mas até para receber esse socorro da parte do médium, eu também preciso me preparar adequadamente. Porque se eu, no momento, e faz-se aqui uma ressalva, todos nós já estamos sendo socorridos no ambiente. O socorro espiritual não ocorre no momento que o médium vem nos dar o passe. Toda a equipe espiritual aqui reunida já está nos ajudando, já está nos observando, já está percebendo quais as necessidades de cada um de nós. E o socorro já começa nesse momento, a partir do instante que nós entramos aqui. Então, quando o médium se levanta para dar o passe, ele vai fazer um fechamento do socorro espiritual que já começou quando aqui chegamos. É o fechamento final do tratamento, que começa na atenção que damos ao estudo, naquilo que está sendo dito, da melhor forma possível, daquele que fala aqui à frente, evidentemente, quem comenta também o estudo do Evangelho, e para que eu possa, de fato, ser plenamente beneficiado, eu preciso entrar no clima da prece. Porque quando eu faço a minha prece, não é entrar em transe mediúnico, é estar no clima da prece, facilitando para que o organismo e também nós, espíritos encarnados, nesse momento dessa transfusão de energia, nós possamos absorver o máximo possível. Não é deixar o médium pele e osso, não se trata disso. Porque ele está com um trabalho espiritual, ele sabe exatamente a quantidade daquilo que ele pode doar. Os mais experientes sabem disso, como devem proceder, porque o próprio médium tem que aprender a conhecer os seus limites. Não há problema, o que o médium não tem, os espíritos repõem. Fazem a adequação aí no momento da doação. O simples toque, a questão do olhar, vou falar uma coisa aqui, porque a gente vê aqui que isso tudo que Kardec está dizendo é no sentido positivo.
Aquele que toca, que está no texto até, que nem todo mundo tem consciência disso. Mas vamos lá ver uma coisa. Vocês devem, não há quem não conheça uma pessoa, quando eu estava falando desse campo que nos envolve, de energia, de força, alimentado por pensamentos e desejos, esse médium, se tiver possibilidades para a cura, para o tratamento de enfermos, seja do corpo ou da alma, quando nós chegamos junto a ele com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos morais, nós percebemos que ao lado de determinadas pessoas, nós começamos a nos sentir melhor. Isso quer dizer que aquela pessoa às vezes nem sabe que é portadora desse dom. Que até Kardec diz assim, diz aqui no texto que há pessoas que desconhecem isso. Mas nós percebemos que há pessoas que ao chegarmos perto, se estamos num dia de aflição, um dia de intranquilidade, um dia em que a nossa mente, o nosso coração está assim muito agitado por determinadas coisas que estão nos acontecendo, ao nos dirigirmos àquela pessoa, nós sentimos que parece que dela, não que ela tenha consciência disso, nem sempre tem, mas a gente percebe que ao lado dela eu consigo me estabilizar emocionalmente. Eu consigo me estabilizar. Então aí está a maneira da gente identificar. Agora, não é para a gente também ficar explorando não, hein? Porque descobriu que tem um vizinho, tem um amigo, tem um parente, a gente vai toda hora ficar do lado dele. Vai chegar uma hora que a lei de Deus corta isso. Porque o abuso não é permitido. E a própria pessoa vai sentir que você é um sugador de energia. Ganhar fama de sugador de energia é muito feio, gente. Que aí ninguém vai querer ter você perto dela. Então, em determinadas situações, nós percebemos. E muitas vezes ocorre que em períodos da nossa existência terrena, parece que nós viramos polo de atração de pessoas com dificuldades. Será que alguém já notou isso? É engraçado, como é que pode? É impressionante. É eu sentar na condução, vai sentar uma dona do meu lado para falar dos problemas dela. É feliz de você que já tem essa possibilidade de ouvir os problemas dos outros, porque hoje em dia ninguém está com paciência para ouvir o problema dos outros. Nós estamos perdendo a linha. A gente quer que os outros nos ouçam, mas ouvir, dar atenção, ter um momento de gentileza, de compreensão com a dificuldade do outro, está se tornando raro isso. Raro para aquele que só quer receber. Então, há momentos na nossa vida, e eu passei por uma experiência que eu achava que eu estava com algum problema, não é de ordem espiritual, não muito positiva, porque eu ia lá para o Leão Denis, ia muito de condução, ou trem, quando saía da cidade, ou de ônibus, quando saía daqui da Penha, lá para Bento Ribeiro. E houve um período que só sentava gente com problema de alcoolismo do meu lado. E eu pensei, mas eu não suporto álcool, eu não bebo, eu não gosto nem do cheiro da bebida, por que é que esse pessoal fica sentando do meu lado? E começava a desaguar aquelas mágoas, aquele ressentimento. Quer dizer, aí uma vez me disseram, não é que você foi sacerdote em outra existência, deve ser coisa de confessionário. Isso não é nada disso, não vem com essa história, não. Mas você vê que às vezes ocorre isso com a gente. Não é sempre. Há períodos em que parece que nós viramos um polo de atração. E não sabemos se somos médios curadores. Mas há algo em nós que desperta no outro uma espécie de atenção, dizendo, esse aí é capaz de me ouvir. Eu junto dele, eu sei que eu vou conseguir ou ter uma palavra, ou eu vou desabafar meu problema e eu vou me sentir melhor. Então você vê que às vezes você não tem nem consciência que tem essa possibilidade. Essa questão do olhar também me lembra muito. O Altivo não queria nunca que eu falasse isso, mas como ele já está desencarnado, eu vou falar. Ele não gostava, ele dizia, não fale essas coisas, você fica alimentando superstição na cabeça do outro. Mas eu falo do olho gordo, aquele olhar de inveja. Ué, se tem um olhar que projeta coisa boa,
O olhar que projeta coisa boa, porque o espírito que está ali encarnado é bom, né? Então ele emite naturalmente um olhar de bondade, de compreensão, etc, etc. Mas nós sabemos que há pessoas que não podem ver os outros felizes. Tem gente que, nossa, como fica incomodado, e os processos, como Kardec vai ver mais à frente aqui no Livro dos Médiuns, quando estudarmos a questão das obsessões, das perseguições espirituais, ele cita ali que uma das causas de espírito que fica querendo atrapalhar a vida do outro, querendo incomodar o outro, o encarnado, e ele desencarnado, é porque ele tem inveja do bem. Ele não pode ver ninguém feliz, mas tem encarnado que é assim também. Então o aviso que fica é que ao desencarnar, e o altivo está desencarnado, sabe disso, né? Ele deve estar vendo plenamente que as pessoas que desencarnam, elas vão mudar. É o corpo que leva as imperfeições para o túmulo. As imperfeições estão na alma. As dificuldades morais estão na alma, não é um problema do corpo físico. Então, quando você desencarna, você não vai passar por um processo mágico de transformação. Você vai, de uma certa forma, ser o que você era quando estava encarnado. Então, se há aquele que toca, olha, e tem um gesto de auxílio, um gesto que ajuda, um gesto que sustenta, um gesto que acolhe, um gesto que ampara, há aqueles que fazem justamente o oposto, usando exatamente essa técnica. Tanto que os chamados espíritos temporariamente obsessores, porque ninguém fica eternamente obsessor e eternamente mal. Chegará um momento que a própria lei de Deus se encarrega e vai operando as transformações e vamos nos melhorando espiritualmente, e progredindo e crescendo. Mas, evidentemente, que tem espíritos que usam esses recursos para prejudicar. Há os que usam esses mesmos recursos para auxiliar e aqueles que usam para prejudicar. Talvez muitos de nós médiuns aqui presentes no passado tenhamos usado a mediunidade com outros objetivos, muito afastados das leis de Deus, do Evangelho de Jesus, apenas para nos auto-beneficiarmos com o dom que Deus havia nos oferecido para o nosso crescimento e progresso. Então, nessa questão da mediunidade, do toque, do olhar e gesto, nós temos aqui alguns exemplos muito interessantes, que está na Bíblia. Fomos lá na Bíblia para tirar esses exemplos. E aquele que já passaram pelos estudos aprofundados da Bíblia sabe que isso é uma verdade. Aliás, nós temos inúmeros exemplos dentro da Bíblia, em termos de mediunidade, em termos de dons espirituais extraordinários. Vale a pena a gente ir nessa fonte, porque são narrativas autênticas, tudo que está ali de fato aconteceu um dia, há muito tempo atrás. Nós temos aqui Paulo de Tarso, e o título que é dado a ele é como um médium curador. E, de fato, Paulo de Tarso tinha essa possibilidade de curar e resgatar as pessoas dos sofrimentos de ordem física. Está em Atos 14, versículo 8, o seguinte: em Listra, que é uma cidade, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Quer dizer, desde o nascimento ele tinha essa dificuldade, nasceu assim. Que então era uma prova, provavelmente se reencarnou num corpo nessas condições, era uma prova que ele tinha que passar. Esse homem ouviu Paulo falar, que ele, Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé, quer dizer, ele era paralítico, ele não podia andar desde nascença, ouviu Paulo falar, fazendo uma daquelas suas explanações num grupo, e foi pedir a ele esse apoio espiritual. Paulo, quando olhou para ele, viu que ele fez isso com fé. Olha a questão. Jesus também tem vários exemplos na vida dele, como encarnado, quando esteve entre nós, que ele dizia assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, se eu tomo o passe aqui com indiferença, o passe não faz efeito nenhum.
Se eu acredito na possibilidade, na força do passe, como um transmissor de energia que vai me revigorar, isso vai fazer efeito com certeza. Se eu acredito no poder da prece e na sua eficácia, ela vai funcionar tranquilamente na minha vida. Evidentemente, tudo funcionando de acordo com aquelas questões dos méritos e deméritos de cada um de nós. Porque senão seria meio fácil, né? Tudo eu vou pedir pela prece que com certeza vem. O que me será dado será de acordo com as minhas reais necessidades, não aquilo que eu penso que é uma real necessidade, e de acordo com as leis de Deus. Então Paulo olha para ele, vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e passou a andar. Podemos fazer isso já? Vocês conseguem, os médicos aqui presentes? Não fica desolado não, que a gente vai chegar lá. Todos nós vamos chegar lá, é da lei. É uma questão de esforço individual, de crescimento espiritual. Cada vez que nós formos nos aperfeiçoando, todo esse somatório de experiências através dos milênios, isso tudo vai nos favorecendo, à medida que nós vamos nos elevando espiritualmente. Então chegará um momento que talvez já tenhamos condições de falar tal coisa. Mas veja bem que ali não era só a vontade de Paulo em ajudar. Era necessário também que o outro tivesse a fé necessária para ser curado. Quando eu vou ao médico e não acredito nele, não há remédio que dê jeito. Mas não há mesmo. Se você desconfiar, tem algum cardiologista aqui? Não, porque eu vou falar uma coisa aqui, mas não é uma crítica não, tá? Mas quando minha mãe foi socorrida pelo cardiologista, eu nunca vi um cardiologista tão gordo na minha vida. Eu fiquei tão preocupado com aquilo, que eu fiquei olhando, eu digo assim, meu Deus do céu, mas ele está bem acima do peso. E a minha mãe, mal, mas mal. Olha, como médico, nenhuma observação. Maravilhoso profissional, não só profissional, um ser humano. Que ele poderia ser um excelente profissional e a nível humano ser indiferente até, mas não, como ele se desdobrou para ajudar e resgatou minha mãe, resgatou do processo dela desencarnar antes do tempo, conseguiu. Mas depois eu falei com ele, gente, depois eu comentei com ele, mas olha bem, é melhor só se cuidar, né? Porque eu sou cardiologista, eu não aguentei ver essa minha língua, eu vou pagar por ela. Mas ele levou numa boa, Mas porque às vezes você está aqui na tribuna falando de coisas que você não faz. Ainda bem que a minha barriga está encolhendo pouco, mas eu andei um pouquinho mais gordo. Então a gente fala da gordura do outro, não observa a tua. A gente tem que ter cuidado com isso também, né? E mais ainda de Paulo. Atos 28, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha de Malta, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Veja bem. Lá em cima, Paulo olhou, quer dizer, o olhar, que é o exemplo aqui da lição, pelo olho. Olhou e determinou, observou que ele tinha a quantidade de fé necessária para ser resgatado daquela prova, daquele sofrimento, porque provavelmente tinha chegado ao fim mesmo, aquela situação não precisava dar prosseguimento àquilo. Mas nesse caso aqui, ele ora, lá em cima, você não vê a palavra oração, não vê ele orando, ele apenas olha e determina, observa, você está no momento próprio, adequado para ser curado. E ele determina que isso aconteça. E nesse caso aqui, ele impõe as mãos para curar o nosso amigo lá que estava nesse processo de enfermidade. Só que, com essa cura, o que é que aconteceu?
À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Foi uma fila, né? Se formou fila, porque se divulga. Mas nós somos assim ainda hoje. Falou que tem um guru, falou que tem um vidente, falou que tem um médium XYZ, a gente corre para lá. Corre para lá. Não importa a qualidade mediúnica, a elevação, o caráter, a gente quer ver o fenômeno. Muita gente corre atrás de fenômeno. E acontece, como aconteceu há pouco tempo, o médium vai se envolver numa situação desagradável. Não era um médium ligado ao espiritismo, mas, de qualquer maneira, era ligado a um trabalho mediúnico. O que é uma pena você ver um médium cair dessa forma. Mas por quê? Porque muitas vezes, como diz a mensagem inicial, são os bajuladores, são os facilitadores, os que abordam com segundas intenções. Isso é prova para o médium, e o médium tem que saber se autopreservar e manter os cuidados necessários para que um escândalo não ocorra e muitas vezes ele, inocente no processo, seja acusado de algo que não fez. Então nós temos que estar cuidadosos uns com os outros, sim, nesse aspecto. E mais aqui tem com relação ao apóstolo Pedro, porque ele também fez curas. Eu gosto muito de Paulo e Pedro, porque eles tiveram as suas vacilações. E o Pedro, todo mundo aqui sabe, que ele negou 3 vezes. Paulo foi um perseguidor dos cristãos, dos seguidores do Cristo. E depois passam por um processo. Eu acho extraordinário isso para todos nós, que muitas vezes nos prendemos muito mais aos nossos erros e quedas, do que olharmos dessa possibilidade a gente de soerguer e não ficar preso ao erro. O erro já foi cometido, vamos aprender a lição e seguir em frente. Porque ficar preso àquele processo, num arrependimento que não redunda na liberação, no pagamento, no resgate, na diluição daquela falta, isso não é bom, não é saudável para o espírito. E se você estiver encarnado, acaba afetando o corpo também, porque você vai adoecer de depressão. E para sair disso, é uma luta enorme, é muito grande. E pode se estender por reencarnações afora. Então, Pedro, esta passagem para mim, me mostra um Pedro num nível assim, extraordinário. Eu não sei se vocês vão ter essa impressão, mas está em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10. Aqui eu resumi bem, que é um trecho longo. Diz aqui: um homem coxo encontrava-se à porta do templo em Jerusalém pedindo esmola. Haviam vários deles. Isso era comum naquela época, como até hoje também é. Dirige-se a Pedro e este lhe pede que olhe para ele. Quer dizer, Pedro, olhe para mim. E o homem, então, esperava receber alguma ajuda, né? Uma esmola, algum apoio, né? De ordem material. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aquele que negou, vê com que determinação ele dá esta ordem, de uma crença absoluta no poder de Jesus, naquele instante, em cima daquela criatura que esmolava. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, pondo-se de pé, passou a andar. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Como seria bom que todos nós pudéssemos afirmar isso? Porque às vezes nós pensamos muito na caridade material. Nós sempre ficamos esperando um prêmio que venha de algum lugar para a gente então passar a fazer o bem, passar a fazer a caridade.
Acabar de construir o centro também, a gente pode, não tem problema, né? Vamos lá. Tá. Mas Deus sabe o que é sincero e o que não é sincero na gente, no que vai na nossa alma. Mas não é isso que importa. O que você tem para dar ao outro? Porque quando eu vou dar um passe, algo de mim, energia, fluido, mas que vai totalmente envolvido nos meus pensamentos e desejos, naquilo que eu tenho de melhor a oferecer. O que eu tenho, eu te dou. Então, quando o médium nos dá um passe, ele está nos oferecendo o que ele tem para dar. Não é ouro e prata, mas muitas vezes isso que ele vai nos dar vale muito mais que a prata e o ouro. Muito mais que a prata e o ouro. Porque é algo que vai mergulhar no nosso organismo, vai nos envolver e muitas vezes vai nos restaurar as forças para nós prosseguirmos aí na caminhada, com todas as situações que nos envolvem numa cidade como o Rio de Janeiro. E muitas vezes, isso que a pessoa vai me dar, é que vai me robustecer e fortalecer a fé para que eu prossiga de pé, para que eu não caia. Isso não tem preço. Então eu não preciso ser rico, nem pobre, nem remediado, não importa o que eu tenho a oferecer ao outro. Na palavra, no olhar, no abraço, em todo esse processo em que algo eu estaria oferecendo ao meu próximo, sem segundas intenções. Meramente pelo prazer de oferecer algo que você já tem em quantidade suficiente para doar e que não vai te fazer falta. Paciência, tolerância, compreensão, indulgência e vai por aí afora. Não é ouro, não é prata, mas como estamos precisando disso hoje em dia? Entre todos nós, como estamos precisando disso hoje em dia? E em Atos, capítulo 5, versículo 15 e 16, há também uma observação sobre Pedro muito interessante, que diz aqui, só um trechinho, a ponto de levarem por onde Pedro passava, pela rua onde ele passasse, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. A gente sabe que a sombra não vai curar, o que vai curar é o que se irradia. Aquilo que se irradia de nós é que nos identifica ao plano espiritual, é que, de uma certa forma, nos serve de defesa contra as investidas daqueles que queiram nos prejudicar, sejam encarnados ou desencarnados. Mas vê bem, por onde ele passava, se aquela sombra, que coisa, eu fico imaginando isso, imaginando essa cena. Que em realidade, aquilo que está comigo, é que eu estou constantemente oferecendo àqueles que estão em torno de mim. O nosso tempo já está se esgotando, né? Falta mais 4 minutinhos. Nós vamos aqui, também tem um trecho aqui, sobre médios pneumatógrafos, que é o item 177. Só para não deixar de fazer o comentário em cima. Dá-se esse nome aos médios aptos para obter a escrita direta. Escrita direta. O que não é dado a todos os médios escreventes. Então, você tem a psicografia, médio escrevente, psicógrafo, né, que o espírito toma da mão, semimecânico, mecânico ou intuitivo. Intuitivo pelo pensamento. E mecânico. Semimecânico, o espírito, você vai sentir a atuação do espírito sobre a tua mão, ou sobre o braço. Então, ele diz aqui que a escrita direta é produzida diretamente pelos espíritos. Nós tivemos um barão de Gondestube, que foi um grande pesquisador, ele e a irmã dele, sempre ele e a irmã. Então, os dois deveriam ser médios que forneciam algum material para os espíritos produzirem esse fenômeno.
Então, essa escrita direta ele obtinha dentro de igrejas, catedrais, cemitérios, ele levava papel, deixava ali, ficava um pouco afastado, daqui a pouquinho apareciam caracteres se formando na folha de papel em branco. Quer dizer, deveriam ser médios, né? Porque você precisa do apoio também do elemento material do médico, o médico fornece para produzir um fenômeno desse. Mas há uma situação muito interessante ocorrida, isso está na Bíblia também, em Daniel, capítulo 5, versículo 5, que é o banquete do rei Belsazar. E aonde, vamos dizer que fosse aqui, estamos aqui, bom, aqui é um banquete também, um banquete espiritual, não deixa de ser. Aí, de repente, aparecem uns dedos e começa a escrever ali, no alto da parede. E eu fiquei pensando assim, quer dizer, num ambiente totalmente desvinculado de fenômenos espirituais. Não tinha nada a ver. A gente sabe como é que eram esses banquetes lá no passado, né? Como era muita bebida, muita comida e outras tantas coisas mais. E aparece 3 palavras escritas na parede. Todo mundo viu, está lá citado. Todos viram um dedos que se formaram e passaram a escrever 3 palavras, que foi a condenação desse rei. Posteriormente, Daniel faz toda a interpretação. Ninguém conseguiu interpretar, só Daniel. É muito interessante a gente ver que foi um fenômeno de efeitos físicos de escrita direta. Não foi um encarnado que escreveu. Dedos que se materializaram, grafaram na parede as 3 palavras. Foi um fenômeno interessante, extraordinário? Sim, sem dúvida alguma. Então, atualmente é o tipo de mediunidade que não está mais sendo encontrado com facilidade. O século XIX, nós temos outros séculos também, que sempre tivemos médios na Terra. Mas antes de Kardec realmente tomar a frente e fazer essa codificação da doutrina, nós tivemos, e antes dele, durante a existência dele como encarnado, e posteriormente, até meados do século XX, nós tivemos médios de efeitos físicos extraordinários no mundo. Realmente extraordinários. Mas isso tudo para chamar a nossa atenção. Porque, posteriormente, a gente começou a perceber que esses médios foram escasseando e cada vez mais nós estamos percebendo do plano espiritual o convite ao estudo, a buscar o conhecimento, a buscar o entendimento das leis de Deus, a buscar entender plenamente as lições que Jesus nos trouxe. E os Espíritos vêm falando isso. Agora queremos falar a razão dos homens. Então, fenômenos de efeitos físicos, de uma certa forma, estão rareando cada vez mais. Lá um caso ou outro que ocorre, muitas vezes para uma espécie de chamamento, advertência, despertar a atenção da criatura para buscar algum tipo de orientação, explicação para aquilo, mas as reuniões mesmo de materializações que tivemos até meados do século XX, elas praticamente já se extinguiram nesse mundo. Tanto que todo o crescimento de grupos espíritas no mundo é visando o estudo da obra que Kardec nos deixou. E o tempo acabou. Avancei 1 minuto, peço desculpas à direção da mesa, agradeço a atenção de todos, que o Senhor nos abençoe e nos ampare e que possamos prosseguir, nos sentindo cada vez mais amparados, fortalecidos, mesmo que a prova esteja sendo muito dura. Tenhamos a certeza que o amparo está presente junto a nós e que o Senhor, através desses espíritos amigos do bem, também estão junto a nós, nos ajudando nessa fase da nossa atual existência terrena. Graças a Deus. Joaquim, nós aqui te agradecemos e como você disse sobre a prece, que a gente possa, no momento do passe, relembrar essa chamada de atenção para que a gente tenha bastante vontade e força, né, na aceitação. Nós vamos pedir aos médios que se posicionem.
Perdão, me perdoa, eu me empolguei, Joaquim. Estamos todos aprendendo. Nós vamos fazer a leitura agora do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 18. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vosso irmão, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados em virtude e em mérito é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe, em alguma das suas partes mais secretas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para tais pessoas, o caminho está iluminado, e em todo o seu percurso, eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio para chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como a si mesmo, em uma palavra, caridade para todos, e o amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. Então agora eu vou pedir aos médios que se posicionem e nós outros continuarmos na vibração, na harmonia, sem nos envolver com essa movimentação. Lembrando das palavras do nosso querido Joaquim, lembrando que cabe a nós, em momento de prece, a aceitação, vibrar principalmente, pedindo ao nosso guia, nosso anjo guardião, que está ao nosso lado, que possibilite esse entrosamento entre o médium e a cada um de nós. Elevamos os nossos pensamentos, mais uma vez, ao querido irmão Jesus, para que Ele, através da nossa vontade, desse nosso desejo, lembrando que tem que ser do fundo do coração, com bastante sentimento, as nossas rogativas que cheguem até Deus, e de lá os benfeitores possam facilitar esse entrosamento, facilitar o momento do passe, abençoando cada um de nós, médiuns, e possibilitando que essa troca fluídica se aconteça dentro do necessário. Comecemos com a bênção de Deus, a permissão dEle e com amparo o momento do passe. Queridos irmãos, já perceberam o quanto nós conseguimos identificar e até dar solução nos problemas dos outros?
Vemos exatamente o que aflige e precisa ser modificado no outro, mas não conseguimos enxergar nem resolvermos em nós? Quando se está dentro do liquidificador é mais difícil, não é? Severidade e firmeza é diferente de culpa e falta de auto-perdão, que paralisam e não nos fazem caminhar. Deus quer nos dizer que devemos nos ocupar da nossa transformação íntima, do nosso objetivo de sermos pessoas melhores, de cuidar das nossas responsabilidades morais como espíritos mais caridosos. Ser indulgente e benevolente com as fraquezas e dificuldades dos outros também é uma dessas responsabilidades, principalmente para aqueles que não têm acesso, como nós temos, aos ensinamentos da doutrina. Se pararmos para olhar a situação da qual estamos criticando o outro, poderemos descobrir fácil que ainda fazemos bem semelhante, ou que deixamos de fazer aquilo há bem pouco tempo, pelo simples fato de sermos seres imperfeitos, em evolução, e estarmos todos no mesmo grau de escalada, senão certamente já estaríamos em outro plano. Poderemos pensar, mas eu estou igual a esses ladrões, assassinos, facínoras? Sim. Mas eu não faço mais o mesmo mal que eles. Mas eu me comprazo em assistir na TV o mal que eles fazem, ou a pena e maus tratos que eles recebem quando são pegos. Eu faço outros males, outras corrupções. A diferença é que estamos tentando nos instruir, sim, nos modificar, sim, sair do ócio e colocar-nos a serviço do bem e da caridade. Estamos tentando lutar contra o mal, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a corrupção, a maledicência e tantas outras questões que existem dentro de nós. Mas é um passo a cada dia, às vezes nem um passo inteiro. Então, olhemos as qualidades dos outros e as nossas e nos reforcemos delas com modéstia para nossa melhora espiritual e para ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Oremos por nós e por aqueles e por eles para que saiamos dessa escuridade moral e desse estado de inconsciência de que somos todos irmãos, de que não tem ninguém melhor do que ninguém. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, organizamos os nossos pensamentos pedindo, primeiramente, para que a gente possa utilizar todas as informações em nós mesmos, sendo severos, como disse o Evangelho, com cada um de nós. Agradecer acima de tudo a Deus, bondade plena, por estarmos aqui, por propiciar esse momento de harmonia, de paz, de aprendizado, de relembrar aquilo tudo que nós já tínhamos ouvido, individualmente, cada um, dentro de si, com vontade. Fazer um agradecimento também ao nosso querido Clarencio, que organiza e nos recebe individualmente porque eles nos conhecem. Pedir para que todos os nossos guias nos levem de volta às nossas casas. Pedir também, porque ainda precisamos de tantos favores, que os nossos governantes sejam tocados, para que eles possam rever a sua responsabilidade, porque uma hora todos nós vamos precisar ser tocados e a responsabilidade deles é muito, muito grande. Que o Mestre, que organizou a nossa querida Terra, consiga, através desses nossos pensamentos, das nossas preces, desse nosso desejo, influenciar. E aí sim todos nós seremos beneficiados. Que Deus, na infinita bondade, nos abençoe e nos reconduza aos nossos lares em segurança, que a gente possa refletir e trabalhar individualmente na nossa melhoria. Vamos em paz. Que assim seja.